Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abramos a palavra em Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Já está na tela, os irmãos já estão aprendendo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos aprender com o Espírito Santo e também com esse personagem bíblico. O nome é Abraão, ou Abrão, o pai da fé, sobre algumas lições sobre se aproximar de Deus e acreditar em Deus, ter fé. Existem vários tipos de fé. Existe fé salvadora, que é a fé salvífica, fé para a salvação, é a fé para a salvação em Cristo. Existe a fé como fruto do Espírito. A fé também ela pode ser considerada como fruto do Espírito, parte do fruto do Espírito. Está registrado que Paulo escreveu. E a fé também, ela pode ser uma arma de defesa, que é o escudo. Então a fé ela tem várias exposições da Bíblia que ela pode se transformar num escudo para a defesa. A Bíblia diz, Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 6, que a nossa fé é o escudo. Então você vê como que a fé ela é importante, né? E Hebreus, capítulo 11, todos conhecem, é o textual da Bíblia sobre a fé. Mas, iniciando aqui com o patriarca Abraão, que é o pai tanto dos hebreus, os israelitas atualmente, quanto dos árabes, são pai de todos. Ele é o pai de todos aqui. Todos do Oriente Médio são filhos de Abraão. São ismaelitas, são descendentes filhos de Quetura, tudo aquilo ali. Tudo que vocês estão vendo aí, irmãos, essa confusão toda, é briga de família. Isso é antigo, são 3.500 anos de briga de família. Entendeu? É só orar, viu? Só ore e não se intrometa nesse assunto. Tem gente que fica tomando partido, não toma partido. Você não sabe o problema que foi lá 3.500 anos atrás. É que as pessoas não conhecem a história. Né? Então, se você for olhar na Bíblia, a Bíblia narra a história desse grupo todo, dessa confusão toda ali. Mas esse aqui é o patriarca desse povo todo. Que Deus fez uma promessa para ele que ele seria o pai de grandes nações, mas plural. Ele é o pai de pelo menos 35 nações da terra. Para você ter ideia quem foi esse homem de Deus. Muito bem, Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, inicialmente: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repetindo o verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podemos assentar? Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, a Bíblia chama em Tiago, capítulo 2, não sei se é possível colocar, na Epístola de Tiago, capítulo 2, esse Tiago é filho de Maria e José, esse da Bíblia, da Epístola geral. Filho de Maria e José, irmão, meio irmão de Jesus. Tiago capítulo 2, verso de número 23. Olha o que a Bíblia diz, quem foi Abrão e depois o seu nome foi mudado para Abraão. Diz assim: cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o quê? O amigo de Deus. Então é o primeiro na Bíblia. Nem Adão passou por isso. Nem Adão foi chamado amigo de Deus, mas Abraão foi chamado amigo de Deus. Agora é importante nós entendermos algumas lições da vida desse homem, que deve ser para nós como paradigma, como modelo, como exemplo. Nós temos que seguir alguns passos na Bíblia. O primeiro é Jesus, que nós temos que seguir os seus passos, disse Pedro. Temos que seguir as pisadas do mestre. Mas nós temos exemplos na Bíblia de personagens, tanto de homens ou quanto de mulheres, servos de Deus, que fizeram coisas que nós não fazemos e deveríamos fazer. É porque a maioria de nós lemos a Bíblia como se fosse um jornal, ou como se fosse uma revista circular. E a Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E tudo que está escrito na Bíblia, o próprio escritor diz, no Novo Testamento, que foi deixado para nosso exemplo, disse Paulo. Foi deixado para nosso modelo, para que nós sigamos. Então existem alguns personagens como Abrão, e depois seu nome foi mudado para Abrão. Primeira coisa que nós devemos aprender, não vamos entrar em detalhes sobre a vida desse homem, mas o verso 1 é muito importante, é o que nós não fazemos. Deus deu uma ordem, mas para nós falarmos sobre fé, há necessidade de nós termos conhecimento sobre esse Deus. Não tem sentido. Nós pregamos, falamos, cantamos,
E muitas das vezes andamos distante de Deus. Esse que é o problema. Eu já vi casos de servos de Deus de 40 anos como pregador do Evangelho, e Deus falou para ele: tem muito tempo que você sobe no púlpito e eu não estou com você. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, de acharmos que conhecemos o Deus Todo-Poderoso e nós estamos distantes dele. Como? Através dos nossos atos, através da prática de vida. Isso para Deus não tem nenhum valor. Você pode pregar, ler a Bíblia 580 vezes, para Deus não tem valor nenhum. O segredo é obedecê-lo. O segredo é conhecê-lo de perto. O segundo hino que o grupo de louvor nós louvamos aqui junto com os irmãos, aqui falou sobre conhecer Deus, sobre se aproximar de Deus. E Abraão é um dos maiores exemplos na Bíblia de alguém que conseguiu se aproximar de Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus. Quando Deus projetou de destruir Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Zoar, 5 cidades da Palestina, Deus falou assim para os anjos: será que nós não devemos, eu não devo falar a Abraão, meu amigo, contar para ele o que eu vou fazer? Olha só. Olha o nível espiritual, eu estou me enviando aqui. Olha o nível espiritual desse homem, que antes de Deus fazer alguma coisa, Deus falou: antes de eu fazer, eu vou contar para o meu amigo. Aleluia. Nós temos que correr atrás disso, irmão. Mas é possível um ser humano comum. Jó é outro exemplo da Bíblia, não vamos entrar em detalhe, que é outra mensagem. Jó conhecia Deus só de ouvir. Quantos aqui conhecem Deus só porque o pastor prega, ou vê na internet, ou porque leu alguma coisa, só conhece Deus de ouvir, mas nunca teve uma experiência individual e particular com Deus? A minha primeira experiência com Deus, eu tinha 11 anos de idade. Minha primeira experiência de frente a frente com Deus, particular com Deus, tem mais de 30 anos, que eu tive pessoalmente com Ele, uma intimidade particular. Não precisou de pai e de mãe, não precisa de pai e de mãe. Eu tive a minha experiência particular com Deus verdadeiro. Dali em diante, meu irmão, não parou mais. Então há essa necessidade de nós termos um encontro pessoal, porque Deus, ele é o Deus do universo. Sim, ele é o Deus de todos, mas ele também é um Deus pessoal. Por isso que o nome original no hebraico de Deus é um verbo. Por isso que está escrito em João, vamos deixar esse assunto vai longe. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, porque o nome original dele é um verbo, é verbalizado. Então nós vimos aqui que a primeira coisa que Deus deu uma ordem para ele é que ele deveria sair de alguns lugares. Primeiro ele deveria sair da terra dele, né? Aqui em Portugal tem a história, a briga dos brasileiros com os portugueses: volta para a tua terra. O outro fala: devolve o nosso ouro. Fica essa história, sabe qual besteira? Né? Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de terra, ninguém é dono de ouro, ninguém é dono de nada. Mas essa é a história de muitos anos atrás. Mas aqui está falando, então, você não vai voltar, você vai sair da sua terra. Não volta, sai. Sai da sua terra. Primeira coisa, qual é a terra que você está? Eu não estou falando do planeta, eu estou falando do lugar onde você vive. Sabe que esse lugar onde você vive, quando eu falo lugar, não é somente um lugar geográfico, físico, que tem longitude e altitude? Não, eu não estou falando apenas de um lugar físico, eu estou falando de um lugar espiritual. Qual é o lugar que você está? Ou seja, no mundo espiritual, onde você está? Lembra quando Deus perguntou a Adão: aonde estás, Adão? Será que Deus não sabia geograficamente que Adão estava atrás da árvore do jardim? Pelo amor de Deus, né? Deus estava perguntando no nível espiritual: onde você está, Adão? Que o meu espírito não consegue mais se conectar com o seu espírito. Não dava mais. Porque ele estava no local geográfico, mas estava distante de Deus. Abrão, para quem não sabe, o primeiro nome dele é Abrão. Abrão, ele vivia numa localidade que o pai dele era riquíssimo. Riquíssimo. Era uma autoridade naquele lugar. E aquela região ali, Ur dos Caldeus, que depois se tornou a Babilônia, depois se tornou a Mesopotâmia, toda a mesma região, tudo aquilo ali, a metade, segundo o historiador, pertencia ao pai de Abraão. Já pensou? Pertencia ao pai de Abraão. Então a Bíblia diz que Abraão não era rico, era riquíssimo. Só que havia um problema. Aquela terra era politeísta. O que é isso, pastor? Adorava vários deuses. Vários deuses eram adorados. Inclusive a Bíblia diz que o pai de Abrão, ele era fazedor de imagens de deuses. Ó. Você imagina uma família idólatra. Então, comece a entender a terra que ele estava. Não só geográfico, mas espiritual. Olha a convivência de Abrão. Ele vivia no meio da idolatria. E por que não dizer que ele também não praticava? Você não pode falar sobre isso, porque ele não vai nesse detalhe. Ele vivia no meio. É o que ele conhecia. É a primeira vez que ele ouve a voz do Deus verdadeiro. Tem que entender essas coisas. Deus até então não tinha se manifestado a ele. E
E aí a Bíblia continua dizendo, Deus deu ordem. Agora, você vai sair da tua terra e da tua parentela. Que história é essa? Você já ia sair da região geográfica? Por que ele tinha que sair da parentela? Gente, ele já ia embora geograficamente, literal. Que parentela? E veja que mesmo ele sendo fiel, ainda levou o parente com ele. Quem lembra do parente que ele levou? Sobrinho Ló. Deus falou para ele sair do meio da parentela dele. Irmão, tem lugares que Deus te manda que não é para você levar ninguém, é só você. É só você e Deus. Tem coisas que minha esposa e meus filhos não podem ir, é só eu e Deus. Tem coisas que eles não podem, é só eles e Deus. Então, nós temos que entender que tem momentos de individualidade. Nós brasileiros temos esse negócio de tudo junto e misturado. Nem sempre. Não vem essa história não. Alguém disse assim, um amigo do meu amigo é meu amigo. Eu falei, não, senhor. Um amigo do meu amigo, para ser meu amigo, tem que passar nos meus critérios para ser meu amigo. Não é assim. Não é desse jeito. E com Deus não é diferente. Existiam algumas coisas que aconteciam no meio da parentela e na terra de Abraão que prejudicavam a conexão dele para conhecer o Deus verdadeiro. Tudo que te atrapalhar de se aproximar de Deus e sua fé ser aumentada em Deus e obedecê-lo, você tem que se separar disso. Tem hora que é literalmente parente do Deus. Porque tem uns parentes que são o sangue de Jesus. Você tem que viver longe dele e dela. É uma praga. Tem lugares geográficos, terras, países, bairros, que Deus te tira mesmo, com mão forte no acendido, e te tira para outro lugar. Se aquilo for te prejudicar na comunhão com Deus, Deus vai fazer. E você tem que estar preparado. A senhora e o senhor tem que estar preparado para isso. Eu costumo dizer, tem muitos anos que eu ensino isso, prego isso e vivo isso, que antes de Deus te tirar de um lugar, Ele tira o lugar do seu coração. E se Deus tirar, irmão, já é. Deus tira mesmo. Se Deus tirar aquele lugar ou aquela situação do seu coração, da sua alma, é porque Ele não te quer ali. Já viu que tem circunstâncias que parece que te empurra para longe? E você, não, eu vou ficar. Deus fala, eu estou te tirando, menina. Eu estou te tirando, rapaz. Eu estou te tirando, homem. Porque eu quero ter um particular contigo. E nós permanecemos misturados naquilo que Deus não quer. Isso é um problema gravíssimo. Você está falando sobre arrebatamento? Mas vai ter assim de gente que vai ficar fora do arrebatamento porque não quer sair do lugar que Deus está ordenando para sair. Vamos ter cuidado. Terceiro, e da casa de teu pai, sai da casa de teu pai, ou seja, da barra da calça, antigamente era vestido, né? Fala hoje, na atualidade. Sai da barra da calça do teu pai, menino, menina. Rapaz, homem. Tem hora que a gente fica agarrado demais. Ou seja, tem a sua independência. Agora eu vou no nível espiritual. Aqui era literal, mas eu vou para o nível espiritual. Tem hora, irmão, que você fica... Tem que ser babá. Tem crente que ele não precisa de um pastor, precisa de uma babá. Já pensou? Se eu for precisar, teve um filme que passou muitos anos, a Operação Babá. O guerreiro andava com um monte de mamadeira assim agarrado. Não dá. Mamadeira de bebê. Irmãos, está na hora de nós crescermos. Andávamos com o menino, falávamos com o menino. Agora é hora de crescer. Em quê? Em Deus. Porque se nós dependemos de tudo, irmãos, é importante. Ore por mim, irmãos. Ore. Me ajude em oração, mas eu também tenho que orar. O que parece que ore por mim? Eu vou orar, meu amigo. Eu tenho que ter minha particularidade, minha vida de oração. Eu tenho que ser um crente que vive em constante oração, independente se alguém está orando por mim ou não. Não existe isso. Lembra aquela turma que anda atrás de bênção? Mas não anda atrás do Deus da bênção. Isso não vale nada para Deus. Isso não tem nenhum valor para ele. Abraão, financeiramente, não precisava nada de Deus. Nada. Porque era riquíssimo. Mas tinha alguns pontos que nós vamos dizer que ele precisava. E nós precisamos. Primeiro eu preciso. Eu preciso ter um encontro melhor com Deus. Eu preciso ter uma vida particular com Deus. E se for preciso sair da casa do meu pai, sai. Como eu fiz. Eu me lembro como hoje, o Israel, meu filho mais velho, fazia 19 anos. Ele tinha 2, 3 aninhos. E eu estava no meu local, não pagava aluguel, tinha minha casa própria. Tinha minha casa própria. Porque minha avó partiu do Senhor. Inclusive eu fui o pregador do fúnebre da minha avó. Ela falou, quando eu partir para a comunidade, quem vai pregar no meu fúnebre? Eu disse, assim, foi isso. Preguei no fúnebre. A avó viveu até 92 anos de idade. Bem, saúde. E aí foi o momento de Deus a chamar. E então, ela falou, essa casa é sua. Aí meu velho pai falou assim, a casa é sua, mas o terreno é meu. Eu falei, fique de presente para o senhor. Continuo te amando, te respeitando. Toma para o senhor de presente. E então vivemos esse tempo todo, 17 anos de aluguel. 17 anos de aluguel. Aí depois de muitos anos fomos entender por que é isso. Era o projeto de Deus mesmo. Deus queria que eu tivesse o que é meu particular.
Eu queria que eu tivesse que é meu individual, para não depender de homem algum, somente dele. E foi o que ele fez, há 2 anos atrás. Foi o que ele fez. Então, observe como que Deus faz. Tem hora que ele te tira do lugar, ou Deus permite que alguém fale alguma coisa para te afastar dali. Não é para te destruir, é para te tornar dependente somente dele, não de homem, de mulher algum. Tem hora, irmãos, que nós somos dependentes muito dos outros. Nós temos que ser somente dependentes de Deus. Claro que precisamos de amigos, claro que precisamos de amigas, claro que dependemos de ajuda de alguém. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu já fui muito ajudado, porque eu semeei muito, já ajudei muita gente e aceito ser ajudado. Mas tem coisas, como foi cantado, que só Deus faz. Tem coisas que é só com Deus. E Abraão financeiramente tinha tudo, mas tinha algumas coisas que ele não tinha, só Deus, pai, parente, terra, não poderia dar. E a Bíblia diz: e sai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não tinha nem revelado para ele. A primeira lição que nós aprendemos com Abraão é que Deus não tem pressa em realizar o que ele prometeu. Não é um pouquinho. Nós estamos muito enganados com Deus. Nós estamos muito enganados com Deus. Porque o tempo de Deus, todos já conhecem, os pregadores já virou clichê, mas é uma verdade bíblica. O tempo de Deus não é nosso mesmo, é a verdade bíblica. E quando Deus quer fazer isso? E nós fazemos a oração do Pai Nosso, como o pastor disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Então Deus quer fazer a vontade dele. Você vai aceitar? Vocês acham mesmo que era a vontade de Abraão sair da terra dele, da parentela e da terra? Claro que não. Mas a Bíblia diz que ele saiu e viveu nômade, vivendo montando barracas ou tendas pelo deserto para obedecer a Deus. Quantas coisas nós temos que fazer de renúncia e sacrifício para obedecer a vontade, o mandado de Deus, a ordenança de Deus, para que nós tenhamos uma vida íntima e particular com Deus. E é isso que ele fez. E em meio a tudo isso, Deus fez uma promessa para ele, que ele queria muito ter uma coisa. Quem sabe que ele não tinha? Ele era riquíssimo, mas tinha uma coisa que ele dava toda a riqueza para ter: filho. Ele não tinha, não adianta. E ele chegou a dizer: Deus, tudo que eu tenho vai ficar para o meu servo, o meu empregado principal, Eliezer. Vai ser dono de tudo. Ele vai tomar conta de tudo. Porque eu não tenho filho, eu não gerei filho. E o que ele mais queria era gerar um filho. E ele não podia. Você entendeu isso? Então, demorou quantos anos que era? Quando Deus fez a promessa para ele? Ele tinha 75 anos. Quando Deus prometeu para ele. Ele foi ter com 99. E a mulher dele tinha quanto? 90. 99 para 100. 89 para 90. Essa é a idade certa. A pessoa quantos anos? Aguardando. Ficou esperando. Ou seja, ele viu os seus servos. Já pensou vendo as suas servas? Naquele tempo eram escravos mesmo. Tendo as grávidas. A mulher dele, Sara, ou Sarai, né, que era o primeiro nome. Tendo as empregadas tudo grávidas, e ela não, a senhora não. E aí? Quanto tempo nós esperamos o que Deus prometeu? Deus promete uma coisa e tem um momento dele de fazer. E não adianta fazer esperneada não. Não adianta fazer pirraça não. Os nossos filhos pode fazer pirraça que quiser. É que nós achamos que nós somos melhor que Deus. Esse é um erro que nós cometemos. E nós não somos. Somos seres humanos pecadores. Deus sabe falar não. Olha, dos 613 mandamentos, 365 é não. Um para cada dia do ano, ok? Tem um licença, não tem problema, ele acrescenta mais um pouquinho. 376? Ele fala. E 248, sim. Os 613 mandamentos da Bíblia. Não são 10. Quem te disse que são 10? Não são 10, são 613. Ou seja, 248, ele fala: faça. Você tem que fazer isso. Nós não fazemos. Aí nós queremos debater com Deus quando ele fala não. Nós não cumprimos o que ele mandou fazer. Você já viu? Que nós mais desobedecemos do que obedecemos. Essa é a grande verdade. Nós mais desobedecemos. Quando a Bíblia diz faça, nós não fazemos. Quando a Bíblia diz não faça, aí nós fazemos. É tudo ao contrário. Isso é coisa da natureza caída do homem. Nós somos pecadores. Se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo e a fé para acreditar na palavra de Deus, nós não cumprimos os seus mandamentos. Agora, diga, não é fácil cumprir os mandamentos de Deus. Porque deixa eu lembrar, irmãos, não são 10 sugestões, não são 613 sugestões de Deus. São 613 mandamentos. 10. Irmão, olha, para nos envergonhar, Deus fala, cumpra pelo menos 10. A gente não consegue cumprir 10 regras que Deus manda. Nós não conseguimos.
Nós não conseguimos. E nós queremos ainda bater no peito e dizer, o senhor tem que fazer isso. O quê? Eu tenho que fazer o quê? Não conseguiu nem contar. Esse pastor está lembrando de Adão? Então, agora Deus dá uma ordenança e fala, eu estou te dando uma promessa e você vai esperar. Primeira coisa. Segunda, o Senhor recompensa a nossa obediência. Abra aí Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, verso 18. Gênesis 21, verso 18. Glória a Deus. Olha o que diz. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aí já demos um salto, né? Nós estamos falando agora de quando Deus deu uma ordem, mais uma vez, anos depois, muitos anos depois, quando ele já tinha um filho prometido por nome Isaque, todos já sabem, e Deus falou para ele, pega o teu filho, teu único filho. Irmãos, vamos falar de uma linguagem geracional. Era o único filho dele verdadeiramente? Não, ele não já tinha tido Ismael? Como que Deus falou para ele que Isaque era o único filho? Filho da promessa. Vamos voltar um pouquinho? Quando Deus prometeu a Abrão e a Sarai que eles seriam pais, depois mudou o nome deles para Abraão e para Sara, mãe de multidões e pai de multidões. Deus falou, olha, da tua mulher vai gerar um filho, o filho da promessa. Sara, o que Sara fez? Não creu em Deus. Olha o mau exemplo. Não, olha o problema que a mulher pode fazer dentro de casa. Olha o problema que a mulher pode fazer dentro de casa. Eu estava falando com a minha esposa. A gente que é homem acha que manda. Que mulher, mulher? Existiria mundo sem mulher? As mulheres querem tomar mulher dos homens, elas não sabem a besteira que elas estão fazendo. Não precisa disso não. Irmãos, quem governa o mundo é a mulher. Não teria ser humano sem mulher no mundo, gente. Meu Deus, eu fico vendo os homens que virar mulher, as mulheres que virar homem. Irmão, dá para entender um trem desse? Fala bem lá do mineiro lá do Brasil. Não dá. As mulheres nem imaginam o poder da mão delas. Olha o que ela fez. Ela falou, não, eu não vou gerar não. Pega a minha escrava egípcia e tenha filho com ela. Abraão não perdeu tempo. Safado, sem vergonha. Irmão, porque a Bíblia mostra tudo. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia mostra erros e acertos. A Bíblia é o único livro que mostra erros e acertos. Davi, segundo o coração de Deus, mas um adulto e um assassino. A Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde. Deus não tem que esconder nada. Para que Deus deixou ser registrado erros dos personagens? Para que nós não caiamos neles. Para que nós não fazemos o que fazemos que é certo e não que é errado. Isso para mostrar como o ser humano tem parte ruim e parte boa. Então o que Abraão fez? Deitou-se com a escrava e a mulher que ela engravidou. E o filho dela, qual o nome? Que deu origem aos ismaelitas e hoje aos árabes, que existe hoje no mundo. Agora, o próprio Deus abençoou também. Deus falou para Ismael: Ismael será grande na terra e poderoso. E aí, você vai entrar nisso? Por isso que eu falei, não se intrometa nessa confusão dos árabes e judeus. Não se intrometa. Porque os árabes também são abençoados por Deus. Você não sabia disso? Pô, pelo amor de Deus. Foi Deus que os abençoou. E Deus falou: Ismael será frutífero, crescerá na terra e terá poder financeiro. E aí? Não é o que tem? Eles são os donos dos postos de petróleo do mundo. Eles são os homens mais ricos do mundo. São eles. Bênção de Deus para Abraão e sua descendência. Só que o filho da promessa era Isaque. Esse é o problema que os pregadores não pregam o que a Bíblia diz. Prega quem entende. Não, fala com Deus. Fala com o cara que a Bíblia está falando. A Bíblia abençoou, Deus abençoou sim a Ismael e seus descendentes. Está abençoado. Mas o filho que Deus prometeu a Abraão era da sua esposa Sara com ele. Por isso que Deus falou, teu único filho. Deus falou, pega o teu único filho, leva ao monte que mais uma vez eu te mostrarei. Deus não falou qual. Leva e sacrifica-o no altar. Sabe o que era sacrificar no altar, em holocausto? Era pegar uma faca, uma perdedeira, enterrar no peito, fazer o cara te matar o filho, sangrar ele e botar fogo no corpo. É porque a gente fala, não, ele só queria sacrificar. Não, sacrificar é isso que eu estou falando. Vamos ser bem claro o que era para ele fazer. Era para isso para Abraão fazer. E o que ele fez? Obedeceu. Já pensou? Que dor no coração. O filho da promessa, ele nem falou para a mulher, porque isso daria problema. Se Sara sabe disso, era o único filho dela. Ela não ia deixar, ia ter problema. Deus me mandou ir no monte orar e oferecer um sacrifício. Ninguém sabia, só Abraão sabia que o próprio sacrifício era o filho. E depois o filho também não sabia, porque o filho conhecia o que era adorar a Deus.
Porque nós que queremos nos aproximar de Deus, queremos crer em Deus e obedecer, ter fé em Deus, nós precisamos passar isso para os nossos filhos, para os nossos descendentes. E a Bíblia mostra que Isaac sabia o que era adoração. Ele falou: pai, aqui tem a lenha, tem o cutelo e tem o fogo. Cadê a oferta? Cadê o animal para o sacrifício? E o que ele falou? Deus para si proverá. Daí veio Jeová Jiré, Deus proverá, né? E originalmente é o Deus da montanha. Deus sempre operou nas montanhas. Mas a Bíblia diz, perdão, que Deus também é Deus dos vales. Deus é dos vales, mas ele é Deus da montanha. Por isso que ele é chamado Deus da montanha, original. Então nós vimos que quando ele chegou no altar, colocou o menino, amarrou o menino e outro. Não era um bebê não, tá, irmão? Não era um bebê não, era um homem com quase 20 anos de idade. O menino também foi obediente. Irmãos, perto de um velho com quase 120 anos e um rapaz com quase 20 anos de idade. Olha meu filho é mais forte que eu, não tenho dúvida disso. Tanto que quando chega o tio de gás, quem quer ele? Eu não quero mais ele. Ninguém mandou ele crescer e ficar adulto. Agora carrega o peso. Então já pensou, olha a força dele. Eu não tenho mais. Minha coluna já era. Entendeu? Agora imagine, claro que o filho, o rapaz conseguiria se desvenenciar, correr do pai, se livrar do pai, mas ele obedeceu. Olha só. O que é uma família que crê em Deus? Quer ter fé em Deus? A família inteira. E a Bíblia diz que quando ele foi sacrificar, a voz do Senhor, através de um anjo, bradou e disse: não faça nenhum mal. Não toque nele. Estou parafraseando para vocês. E aí, compre o verso 18 do capítulo 21. Ergue-te, levanta o moço, levanta ele, desamarra ele, levanta ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. E o contexto diz assim: e agora creia, agora eu vejo que tu crê em Deus, que tu obedece a Deus. Já pensou nisso? Então nós vimos que o Senhor traz recompensa a quem o obedece, a quem segue os seus mandamentos, a quem obedece a sua vontade. Eu estou fazendo aqui uma mensagem bem temática, bem tranquila, sem eloquência, para que os irmãos possam entender. Ok? Para os irmãos colocar no seu coração. Não adianta nós irmos ao culto, depois de louvores maravilhosos como esse, que eu senti a presença de Deus, mensagem ser aplicada, e nós não saímos aqui com um coração de obediência. Não tem valor, irmão. Não tem valor. Eu falo sempre para meus filhos: o que vale é o pós-culto. Não é o culto, é o pós-culto. É depois do culto que vale. É o que você está levando para casa. Você vem entregar uma oferta de adoração a Deus, vem ouvir a palavra, vem adorar a Deus, cantar louvores a Ele. É o local que nós fazemos a nossa assembleia, nós nos reunimos. Mas o que vale é depois daquela porta. O que nós vamos levar daqui, o que nós ouvimos, o que nós adoramos, o que Deus nos abençoou, isso é para a nossa vida para frente. Não tem valor se nós não fizermos isso. Não saímos daqui com o coração convicto e contrito, dizendo: a partir de hoje eu preciso melhorar. Eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero conhecê-lo mais de perto, eu quero obedecer a sua vontade. Agora, obedecer a vontade de Deus implica em algumas renúncias pesadas. Tem hora que tem que deixar alguns amigos, tem hora que tem que deixar e abandonar algumas práticas que o desagradam, algumas palavras que não agradam a Deus. A Bíblia diz que os nossos lábios têm que ser purificados. Lembra de Isaías? Eram profetas, serão julgados pelas palavras. O pastor está lembrando? É verdade. Haverá um livro das palavras no juízo final que será aberto. O livro das palavras está na Bíblia. O livro das palavras, tudo que nós dissemos será julgado. Nós temos que ter cuidado. Tem palavras que não agradam a Deus, tem pensamentos que não agradam a Deus. Eu não estou falando só de atos e atitudes, não. Estou falando de pensamentos. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus não julga somente as nossas ações, mas julga a intenção do nosso coração, da nossa alma. O que você está pensando? No Novo Testamento, parece que o chicote, a vara, bate mais forte do que no Antigo. O Antigo Testamento é a antiga e velha aliança e os profetas. Mas a nova aliança, a graça, nós achamos, alguém me perguntou, um obreiro mandou uma mensagem, por exemplo, para mim, e disse: pastor, defina com as suas palavras o que é misericórdia e graça. Eu falei: é diferente. Parece igual, mas não é. Misericórdia é uma coisa, graça é outra. Misericórdia, ela tem que ser aplicada primeiro. Ou seja, o que é misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus, ela é aplicada sobre alguém que merecia ser destruído e que nós cometemos pecados e que são imperdoáveis. Então Deus, com a sua misericórdia, não nos pune pelos nossos pecados. Isso é misericórdia. E a graça é o favor que nós não merecemos. Ou seja, Ele nos abençoa mesmo nós não merecemos. Isso é graça. Então primeiro tem que vir, por isso que a Bíblia diz, as misericórdias, Paulo diz, e a misericórdia e a graça. Primeiro tem que ter misericórdia. Porque Deus não vai operar graça sobre você, sobre nós, se primeiro não vier a misericórdia dele. Primeiro misericórdia. Primeiro, ele precisa não aplicar a punição que você merece.
e depois ele vai aplicar a bênção que nós não merecemos. É muito sério. Então, quando nós vivemos uma vida constante, ligada a Deus, Ele vai nos galardoar, vai nos recompensar pela nossa obediência. Terceiro, Abraão, Deus não esquece do que Ele promete. Gênesis capítulo 17, verso 7, por favor. Não sei se é possível. Gênesis 17, 7. Nós já estamos terminando. Gênesis 17, 7. Vamos para a Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, plural, por um concerto perpétuo. Você sabe o que significa a palavra perpétuo? É para sempre. É para sempre. Ou seja, o que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência não tem fim. Ela vai para sempre. É perpétuo. Olha o que a Bíblia diz. Para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Ou seja, a promessa que Deus faz é para a descendência. Quando Deus abençoa, tem um hino também, às vezes, irmão cantando aqui, que fala que Deus abençoa até quantas gerações? 1000 gerações. Uma geração na Bíblia são 70 anos. 70 mil anos. Quem vai ver? 70 mil anos para frente a sua geração vai ser abençoada. 70 mil. E para amaldiçoar, Deus abençoa até a quarta geração. Está escrito. Até a quarta geração, Deus amaldiçoa aqueles que continuam desobedecendo. Por exemplo, da minha geração para cá, se chegou a quarta feliz, se eu permanecer na desobediência, vai vir punição de Deus. Se eu posso mudar tudo que os meus antepassados fizeram obedecendo a Deus. Se a partir de mim, se a partir de você, a partir da senhora e do senhor, vocês mudarem e começarem a obedecer a Deus, olha, no passado, meu tataravô, meu bisavô era idólatra, não obedecia a Deus, não servia a Deus, mas a partir de mim, a minha geração daqui para frente vai mudar. Você sabe o que Deus faz? Deus apaga tudo aquilo que foi feito no passado, e da sua geração para frente, a linhagem que seria amaldiçoada agora vai ser abençoada. Eu e minha esposa, nós resolvemos fazer uma aliança forte com Deus assim. Deus, a partir da nossa geração, ela, a partir dela, a partir de mim, os nossos filhos, nossos descendentes, até Jesus voltar, não receberão as maldições que meus bisavós e tataravós fizeram. Está quebrado. Pela autoridade do nome de Jesus, exige sim. O que é maldição? Maldição é quando uma geração continua no mesmo caminho da geração anterior. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus veio, disse Paulo, ele quebra todo tipo de maldição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se a geração continuasse andando segundo a carne e não segundo o Espírito, continuará a maldição sobre ela. Não tenho dúvida disso. Mas a partir de mim e de você, foi o que Abraão e Sara fizeram. Quebraram todo tipo de maldição que vinha dos seus antepassados que adoravam vários deuses. E dali em diante Deus mudou. Olha o que está hoje, irmãos. Olha o que acontece hoje. Olha a geração de Abraão. Tem descendentes de Abraão até no Brasil. O Nordeste ali, ó, grande parte do Brasil, 45 milhões de pessoas brasileiras são descendentes diretos dos judeus. Você parou para pensar nisso? Tem descendentes lá na África, judeus, são hebreus, descendentes de Abraão, que são de cor pele bem escura dele. E são descendentes. Israel, quando soube disso, nos anos 60, mandou um documento e trouxe aviões dos negros africanos para dentro de Israel. É uma comunidade forte, morando. Negro mesmo, né? Quando eu me roubo aqui, ó. Mas são descendentes da linhagem de Abraão. Eles não querem nem saber, não importa a cor. Se é da linhagem do nosso patriarca, vai ser abençoado. Já parou para pensar nisso? Deus não está nem um pouquinho interessado em cor de pele. Deus está interessado em aqueles que obedecem a sua palavra. Não interessa o povo, a raça, a tribo, língua e nação. Não existe, só tem uma raça chamada humana, né? Só existe uma raça chamada raça humana. Não importa as etnias. Não importa. Aquele que obedecer a Deus, ele vai estender sua mão para abençoar. Por isso que a Bíblia diz: os ouvidos do Senhor não estão agravados ou surdos, nem sua mão encolhida ou mirrada para que não possa se estender para abençoar. Não interessa. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus não se esquece do que Ele prometeu. Então, teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, teu bisneto, tua bisneta é abençoado através de ti. Por isso que Deus falou para Abraão: olha, aqueles que te abençoarem serão abençoados, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, no teu descendente singular, Jesus, o descendente. E para fechar, a quarta lição que nós aprendemos com o patriarca Abraão é que o Senhor cumpre o que promete. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, para a gente terminar agora, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11,
verso 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha só. Quando nós fazemos uso daquilo que Deus nos deu, e nós obedecemos a sua palavra, cumprimos uma linguagem bem antiga, sem pestanejar, sem piscar os olhos. O que Deus ordenou, nós fazemos. Não é fácil obedecer o que Deus manda. Não é não. Se alguém dizer, não é fácil servir a Deus, é mentira. Porque servir a Deus envolve renúncia daquilo que nós mais gostamos de fazer, daquilo que nós gostamos de praticar ou de falar. Então, por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz. Então não é fácil não, Senhor. Não é não. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Continua, verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Parecia que não era dele, mas Deus já tinha dado. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Está falando do céu, da Jerusalém celestial. Verso 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Verso 12 para fechar. Pelo que também de e esse já amortecido, o que é esse já amortecido? Ele não poderia gerar fisicamente, era um homem já velho. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável está na praia do mar. Tudo porque um homem, um servo de Deus, resolveu deixar tudo e obedecer a palavra de Deus. Pastor, qual é a mensagem? Obediência. Esse é o tema da mensagem. Amém. Acho que eu sou um dos poucos pregadores que no final da mensagem eu tenho. Tem pregador, irmão, fala assim, não, agora, obediência. Amém. Você nem forçar a porta. Obedecer. Ó, alguém sabe o abecedário? Obedecer. Só obedecer. O que ele te mandar. Agora, vai ter momentos que ele vai te mandar fazer algumas coisas e você vai falar, isso é loucura. Eu já fiz muito. Que os meus parentes, meus amigos falaram, você é louco, rapaz, fazer isso? Não, não faz não. Ele falou para fazer. E estou fazendo agora de novo. E faço mesmo, e continuo fazendo. Se ele falar, faz, eu faço. E graças ao eterno Deus, que eu tenho uma esposa que tem a mesma linha. Porque se não tiver, irmão, o meu pensamento não funciona. Não funciona. Para mim vir para esse país, Deus falou, olha, isso. Falei, então o senhor trabalha no coração dela também. E ele trabalhou. Falou, Deus mandou, obedeçamos. Agora Deus está falando, volte, e aí? Tem que voltar, já está tudo certo, passagem comprada. Voltar e acabou. Não tem esse negócio. Tem gente, não, mas você já está quase perto de pegar a nacionalidade. Não interessa. Se ele mandou, eu não estou nem aí. Ele mandou, meu irmão. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Já pensou? Ai, quantas pessoas está na Europa, não sabe a dificuldade que é, né? Sabe o que é? Vai, vem. Igual eu estava capinando. Olha, eu cheguei aqui no norte, eu estava capinando um terreno, filmei. Quem quiser vir, vem capinar comigo. Vem! Achando que é fácil? Por uma ordem divina, vim cumprir o que ele mandou. Já terminou? Já fez? Volta. Agora. Eu sou um soldado. Eu estou na fileira, eu obedeço o que o comandante fala e acabou. Então, se ele fala, está falando. E só sabe o que Deus manda quem o conhece. Quem conhece a Deus sabe. Por isso que eu falei, tem momentos que você, a senhora, o senhor, vai fazer coisas que Deus manda, e alguém vai dizer assim, pastor, rapaz, que isso, você vai fazer isso? Aí eu não faria, eu gostei, porque você não conhece ele. Se você conhecesse, você saberia que tem que obedecer. Eu não sei. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, e Ele nos chama, eu não falei aqui de chamado ministerial, eu não falei de chamado para outra coisa, eu estou falando de chamado para obediência. Essa é a palavra de Deus para nós essa tarde, final de tarde, início de noite. Deus quer que nós o obedeçamos. É melhor obedecer do que? Sacrificar. Nós fizemos tanto sacrifício, Deus falou, não é nada disso que eu quero. Eu só quero que obedeça a minha palavra. Você já viu que tem coisas que nós fazemos que Deus nem pede? Deus falou, para acaso eu te pedi isso? O que eu estou te mandando você não faz, e o que eu não te mandei você está fazendo. O caso clássico é Saul, que todo mundo conhece. Deus, o que Deus mandou Saul fazer? Ir lá dos amalequitas e passar todo mundo ao fim de espada. Elimina todo aquele povo, porque eu estou denunciando vocês, Israel, para eliminar aquele povo, porque já chegou o tempo daquele povo terminar. Deus deu uma ordem, vai lá e elimina. Não foi Deus, foi homem não. Deus. Se Deus falou, está falando. O que ele fez? Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, trouxe animais. Quando o profeta chega, houve um mugido de animal. O profeta falou, que mugido de animal é esse? Disse, não, é porque eu trouxe animais para adorar o Senhor meu Deus, para ofertar. Deus falou na boca do profeta, por acaso, não é melhor obedecer do que sacrificar?
Deus não mandou você fazer uma coisa? Como você faz outra? E aí foi um problema grave para Saul, porque daquele momento em diante Deus o rejeitou e tirou ele do trono. A partir de hoje ele não reina mais sobre Israel, porque deu uma ordem e não obedeceu. É assim que funciona. Então, vamos obedecer ao Senhor. Eu gostaria que a igreja se colocasse sobre os pés. Essa é a oração da outra igreja. Já viu orar por qualquer coisa? Orar por bens, financeira, cura de vida? Não, essa oração, para nós temos um coração obediente. Ok? Começando por mim. Porque muitas das vezes eu também sou desobediente. Eu sou um ser humano, pecador. Para que eu vou passar uma imagem aqui de infalível? Mentira, irmãos. Todos nós somos infalíveis. A verdade é que quantas das vezes Deus nos fala uma coisa e a gente fala assim, é coisa da minha cabeça. Ou Deus usa o pastor para falar uma coisa, que nada. Ou a mãe para falar com a filha, ou o pai fala com o filho, ou até os filhos. Fala alguma coisa com o pai e nós não queremos. Eu ouço. E quantas das vezes meu filho fala uma coisa, meu filho fala alguma coisa, e eu falo, é Deus falando. É Deus falando, eu não quero saber a idade, não quero saber quem foi, mas se foi Deus que usou para falar, eu vou obedecer. Vamos orar. Eu pedir a Deus que nós tenhamos um coração de obediência. Para obedecer o que Ele mandar, para que nós sejamos abençoados. Deus de Israel, Deus dos nossos pais, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão e Deus dessa igreja, Deus único e verdadeiro. Nós te pedimos agora graça, misericórdia e graça, para que nós tenhamos, Senhor, capacidade de obedecer a Sua palavra, a Sua vontade. Nós precisamos, Senhor, imitar o Teu servo Abraão. Deus, queremos confiar naquilo que o Senhor ordena. Ó Deus, que o Senhor venha dar em nós um coração de obediência. Que nós sejamos também agradecidos, Senhor. Que nós venhamos agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas, Senhor, abençoa os teus filhos e filhas agora nesse momento. O Senhor venha, Senhor, segurar em nossas mãos, porque nós somos fracos e nós carecemos da tua misericórdia e da tua graça. Portanto, Deus, eis aí a tua palavra, conforme o Senhor nos ordenou. Senhor, que venha entrar em nosso coração. Que o Espírito Santo nos ajude. Em nome de Jesus.